Olá, meu nome é Humberto, sou formador de matemática da Secretaria Municipal de Pacajus e sejam bem-vindos ao canal Seduc Pacajus. Olá, o assunto de hoje vai cair na prova. O assunto de hoje é sólidos geométricos, é um assunto muito importante para você, galerinha do sexto ano. Associando a natureza aos sólidos geométricos da matemática. Nós temos alguns exemplos aqui de elementos da natureza que pode ser trabalhado com os sólidos geométricos. Por exemplo, o pirite, que a gente pode associar ao cubo, assim como o quartzo, que dependendo da forma que ele vem da natureza, a gente pode associar ele a uma pirâmide, a um prisma, dentre outros. Então, nós temos aqui 4 modelos de sólidos geométricos, 4 exemplos de sólidos geométricos, onde 2 têm suas superfícies completamente retas, planas, e 2 vocês podem observar, a grosseiro modo, uma comparação de superfícies curvas. O terceiro é um cone, onde o cone você pode associar a um chapéu de aniversário, por exemplo, e o quarto exemplo, um cilindro, onde você pode associar um copo, vendo a diferença que uma superfície é reta, como no primeiro e no segundo exemplo, e o terceiro e quarto exemplo, as superfícies são totalmente curvas. E diante disso, nós vamos começar a entender o que são sólidos geométricos. A partir daí, dessas duas características, uma superfície plana e uma superfície curva, nós podemos denominar 2 tipos de sólidos geométricos. O primeiro tipo de sólido geométrico são os não poliedros. Você observando aqui nas figuras, nós temos 3 exemplos de figuras de não poliedro. Por que é não poliedro? Neles existem superfícies curvas. Você pode observar no primeiro exemplo aqui, nós temos um cilindro. Esse cilindro ele apresenta uma curva. No segundo exemplo, nós temos uma esfera e nessa esfera você pode associar ela a uma bola. A esfera não existe lado. E no terceiro exemplo, um cone onde todo ladozinho dele é circular. Embaixo é a única diferença que é uma base reta. Mas nem por isso deixa de ser um não poliedro, certo? E aí, entendendo que o não poliedro tem que ter sempre uma superfície curva, nós vamos entender quais são os poliedros. E para entender os poliedros, temos como exemplo aqui um cubo. Observe que o cubo ele é formado por faces, arestas, vértices, onde as arestas são segmentos de retos que se cruzam formando os vértices e assim formando as faces no contexto geral. Observe que o cubo ele tem 4 lados quadrados e todos os lados são retos. Isso é a característica que se dá a um poliedro. Todos os lados quadrados, todos os lados retos. A diferença entre o não poliedro, que existe o lado circular, o lado curvo. E aí, se você entendeu o que é a diferença entre um poliedro e um não poliedro, já sabe. Vai tirar 10 na prova do professor. Dando continuidade e seguindo o mesmo exemplo do cubo, nós podemos observar algumas características do poliedro. Primeiro, o número de faces, ele tem que ter número de faces, ele tem que ter arestas e tem que ter vértices. No caso do cubo, ele tem 6 faces, no caso do cubo ele tem 12 arestas e ele tem 8 vértices. Você pode observar também que ele tem uma área embaixo dele, uma área que é chamada área da base, no caso do cubo ele é um quadrado. Para continuar entendendo os poliedros, nós temos que entender algumas características. O que é a área da base? A área da base é justamente aquela área que fica embaixo da figura. E para isso, a área da base tem que ser uma figura geométrica plana. Eu vou dar alguns exemplos para retomar o que a gente estudou sobre o que são figuras geométricas planas. Bem, nós temos aqui alguns polígonos, onde os polígonos são figuras geométricas planas e esses daqui são polígonos regulares. Você sabe o que é um polígono regular? Polígono regular é polígono que exatamente possui os mesmos valores dos lados, assim como os mesmos valores dos ângulos internos. Nós temos aqui exemplos de polígonos regulares. O triângulo, nós temos o exemplo do quadrado, nós temos o exemplo do pentágono e do hexágono. Entendendo quais são essas figuras, que são as que são mais utilizadas no processo de ensino da matemática, na questão dos polígonos e dos poliedros, fica mais fácil da gente entender como funciona a resolução de cada um deles. Então, neste momento, nós estamos observando a classificação dos poliedros. Os poliedros eles são classificados em 2 classes, prismas e pirâmides. E quais são as características de um que diferencia do outro? Então, as características que diferenciam um prisma de uma pirâmide são as seguintes. O prisma ele possui 2 faces paralelas e todas as laterais deles têm que ser um quadrilátero. Diferente da pirâmide, como nós vamos ver aqui no exemplo, a pirâmide só possui uma base e os lados não são quadriláteros, são triangulares. Voltando aqui ao slide anterior, segue a classificação dos poliedros.
O prisma ele é classificado quanto ao número de lados da sua base. Observando aqui, nós temos o prisma de base triangular, ou seja, embaixo ele é um triângulo que possui 3 lados, então, consecutivamente, ele possui 3 faces laterais. O próximo prisma é o prisma de base quadrangular, observe aqui como embaixo é um quadrado, consequentemente ele tem 4 lados. O prisma pentagonal, porque ele tem uma base formada por 5 lados e, consequentemente, 5 lados e assim sucessivamente. As pirâmides também elas são classificadas de acordo com a base delas. Por exemplo, a pirâmide triangular tem um triângulo embaixo, 3 lados em cima. A pirâmide quadrangular tem um quadrado embaixo na base e 4 lados em cima. A pirâmide pentagonal possui uma base formada de 5 lados e, consequentemente, 5 faces. E assim sucessivamente. Dando continuidade, nós temos aqui alguns poliedros com faces geometricamente iguais, ou seja, geometricamente perfeitos. Temos o tetraedro, que possui 4 faces, temos o cubo, que possui 6 faces, o octaedro, que possui 8 faces, o dodecaedro, que possui 12 faces, e o icosaedro, que possui 20 faces. E para finalizar, temos aqui exemplos de planificação de sólidos. O que é planificação de sólidos? Planificação de sólidos é justamente a parte que você pega o sólido geométrico e transforma numa figura plana. Lembrando, essa parte de planificação é um descritor que cai na prova do SPAES e do SAEB. Então fica atento, fica ligado, porque você vai estudar isso aqui e vai cair na prova. Na primeira figura nós temos uma pirâmide. A pirâmide, ela decomposta, ela fica igual, você está vendo nessa parte vermelhinha aí. Claro que você pode fazer de outros modelos diferentes de figuras, mas trouxemos esses exemplos como demonstração para que você fique ligado de como é que você pode fazer uma planificação dessas figuras. Temos outro exemplo aqui, o cubo, na forma decomposta, na forma planificada, que está exemplificado nessa parte azul. E assim concluímos a nossa aula sobre os poliedros. Se você gostou, dá um joinha, dá um clique no canal e se inscreve. Valeu, meninada, até mais na próxima aula.